Eu acho que desse jeito a Amy Windu vai indo bem, né? Com André Diniz e Jaqueline Martins, eu acho que as histórias em quadrinhos estão indo bem. Eu gostaria de frisar que a referência da Velbon... Bom, nós estamos aqui no mais um Papo Mamão, aqui no estúdio Banda Desenhada, e hoje eu estou com o senhor André Diniz, e a gente vai bater um papo sobre um trabalho novo do André, sobre um livro novo dele, que é o Moindo. Moindo, se alguém me corrigir, tudo bem. É um lançamento da editora Record. Esse saiu pela Record. Pela Record. É o segundo quadrinho pela Record e o terceiro livro pela Record. O primeiro é um livro de ficção, não é quadrinho. Então vamos falar sobre esse trabalho. Saiu agora nesse mês de setembro, André? Saiu. Saiu no começo do mês. Bom, vamos para as perguntas básicas, aquela coisa bem assim, né? Vamos para as perguntas básicas. O que é Moindo, André? Bom, eu me deparei... o Moindo, na verdade, é um personagem de uma lenda africana que é uma delícia, assim, de lenda. Uma lenda totalmente criativa, tudo ali é possível, entendeu? A história, né, já começa de um princípio bem inusitado, né? Um rei africano que tem as 7 mulheres e diz que, com todas, que ele quer ter somente meninas, filhas, né? Filhas. Aí todas engravidam ao mesmo tempo, 6 dão à luz a meninas, uma outra demora um pouquinho mais, e aí vem o filho, nasce pelo dedo dela, o bebê nasce pelo dedo, e é um menino, né? E é um menino que já chega, já fala, né? E aí o pai descobre, e aí ele tenta matar o filho, e aí o filho cria uma guerra contra ele, e assim, e nisso fala com o bicho, e fala com Deus dos raios, do mesmo jeito que você faz uma ligação de celular, e vai pro... Você tem uma ideia, tem uma cena que ele vai pro mundo ali das profundezas, resolver uma coisa, e aí ele deixa uma ponta do cordão umbilical na mão da tia, que aí, para ela saber se ele está vivo ou não. Então, quer dizer, é uma delícia, assim, se você pegar isso, imaginar uma história aos moldes ocidentais, é uma alucinação, uma doideira isso, né? Porque assim... E foi isso que me fascinou. Por exemplo, no outro Banda Mamão que a gente fez, o Omar não está presente hoje, porque ele está numa viagem pela Europa. É? Não. Acho que... Você teria me contado antes. Quando a gente falou com o Will, eu já tinha lido 20 Mil Léguas dele, né? Eu conheço a história. No Moindo, assim, eu já sabia que você tinha feito faz tempo, né? Que faz tempo que você desenhou isso aqui. Demorou para sair. Mas eu não me atentei a perguntar para você do que se tratava. Então, assim, a gente está conversando e isso é verdade mesmo. Eu estou sabendo da história agora. Ela é uma história com umas pegadas mitológicas, espirituais, essas coisas assim. É isso? Só para deixar bem claro, desde o comecinho, que eu estou falando aqui da história, né? Eu já fiz muito mais trabalhos até como roteirista do que desenhista. Esse aqui é uma exceção. Eu estou falando da lenda, eu descobri a lenda, mas eu passei para Jaqueline Martins, que é uma pessoa muito querida minha, e ela tinha, sei lá, pelo menos 20 anos aí de prática como roteirista, fez muitos roteiros do Menino Maluquinho, daqueles ali que você percebe, sabe, uma coisa ali diferente, né, em relação aos outros. Pô, não, esse aqui é da Jaqueline. Né? É porque eu te perguntar isso, porque é o primeiro trabalho seu que você não é o roteirista. Pois né? pela primeira vez eu desenhei o roteiro de outra pessoa. Eu descobri a lenda, né, cheguei ali na lenda, mas eu passei para ela porque ela tem uma pegada assim de infanto-juvenil muito gostosa, e ela transformou isso que já era assim, né, inusitada. Nossa, ficou uma delícia assim de roteiro. Foi até curioso, né, uma primeira experiência minha assim. Num primeiro momento, quando ela mandou o roteiro, eu li
e fiquei meio confuso, meio perdido, assim, porque na minha cabeça eu tinha feito outra história, né? Aí eu guardei, tá, uns 3 dias depois eu peguei, reli e falei, gente, isso aqui tá maravilhoso, né? E assim, não conversamos de mudar nada, foi exatamente como ela fez. Então quer dizer que a ideia, quem descobriu a lenda foi você? Fui eu, e aí eu passei para ela, só assim, ó. Por que você toma. não quis fazer o roteiro? Olha, foi uma experiência que eu estava a fim de fazer. Juntou várias coisas, assim. Primeiro que eu tinha vontade de fazer alguma coisa com a Jaqueline, entendeu? Eu achei que, não sei, foi uma intuição. Eu comecei a perceber de um tempo para cá que eu põe mais intuição nas minhas coisas do que eu mesmo percebia, entendeu? Eu li, fiquei imaginando isso com a pegada ali do roteiro da Jaqueline, aquele trabalho dela que eu já conhecia. Fiquei naquilo, liguei para ela meio no impulso. O que você acha? Ela gostou, adorou a ideia e pronto. Aí tem uma fonte de pesquisa para isso, André? Existe livros? Você diz o quê? Para a história do mundo? Eu cheguei eu não vou lembrar nunca agora o nome do livro, mas é um livro escrito por um americano sobre lendas africanas. E nisso as lendas africanas são bem mais interessantes do que as lendas indígenas, por exemplo, falando isso do ponto de vista de um roteirista de quadrinho, porque as lendas indígenas são pequenas parábolas assim curtinhas, né? E as lendas africanas nem todas como essa, mas elas já têm mais uma história mesmo, mais personagens. Ela entra essas coisas de deuses africanos nessa história ou não? Entra. Mas tem ligação com os Yorubá? Não. Se tem alguma coisa lá atrás, aquelas... Pesquisando tudo vai ter, né? Você vai ter do Deus de não sei onde com relação com né? Mas nesse caso nada explícito. Nesse caso nada explícito. Os deuses aí são coadjuvantes. Né? E como é que foi, André? E aparecem e saem assim, né? E como é legal isso, é muito normal ali, assim. Ele falar com o Deus, disso com Deus, é muito... Isso me ganhou também na lenda. Não, e essa premissa que você deu aí, eu, como eu falei, não tinha lido, não li, vou ler ainda. Mas recomendo. Recomendo. Essa ideia, esse princípio da história do cara querer só ter filha, querer filha, e nascer um filho, nascer pelo dedo. Isso é uma delícia. É como a mitologia grega tem umas loucuras dessa, né, também. Sim. Isso, o Cadu Simões ali, que é o PhD nosso, uma das mulheres que Zeus come lá, que ele nasce pela cabeça. Não, acho que é uma filha dos Zeus que mete um machado, abre a cabeça. A mitologia permite essas coisas. Pois é. Muito como é que você trombou com isso, com essa... Então, nesse livro que eu te falei, eu estava lendo sobre as... Bom, para dar uma resposta até mais não tão óbvia, eu comecei foi justamente no meu livro anterior, que saiu pela Record, né, o Quilombo Aê, que eu comecei a tomar muito gosto pela cultura africana, né? Eu já era fascinado pela arte africana, até pela questão do afro-brasileiro. E aí nisso, nas pesquisas para esse livro, eu fui me aproximando também da cultura africana, né? Não sou PhD, não tem nada, mas acho realmente tenho gosto ali pelo assunto. Eu comecei a ler alguns livros justamente para me situar e, claro, para ir buscando, né, ali, quem sabe ciscando aqui, não aparece uma história interessante. E aí foi o caso desse. Nossa, quando eu bati o olho ali nessa lenda... Tem coisa que é difícil de explicar. Por que eu simpatizei, por que eu acho. Agora, André, me fala uma coisa. Como é que é trabalhar com a Jaqueline, assim, você só desenhista? Porque uma coisa é você desenhar roteiro seu, você é todo metódico ali na construção do seu roteiro, não sei o quê, tem todo o teu processo, né? Mas ali é você trabalhando com você, né? Como é que é o negócio de você trabalhar com uma roteirista? Porque aí eu agi da mesma forma que eu sempre agi quando eu estava do outro lado, nas parcerias que eu escrevia o roteiro e passava para outros desenhistas. Isso você conhece bem, porque, né, Laudo já ilustrou aí vários roteiros meus. Isso aqui é a minha parte. Então vamos dizer, quando eu faço um roteiro, esse aqui é o meu trabalho vai até aqui. Quando eu passo para você, é o seu trabalho. Sim.
quero ver o seu trabalho. Tem essa liberdade aí. Tanto que eu não encho, não coloco ali. Mas rolou isso com a Jaqueline? Rolou da mesma forma. Porque assim, ela, desculpa, ela trabalha com o Ziraldo, não sei se trabalhou, que você falou, né? Por muitos anos. Então tem toda uma técnica ali e tal. Teve essa coisa, tem que fazer determinado quadro, assim, ou... Não. Ela, contanto que eu entendesse, passei para ela, ó, toma que o filho é seu, eu quero desenhar o teu roteiro inspirado nisso aqui, entendeu? Então, ela fez ali com o toque que ela quis, eu não determinei nada, ó, dá um tom mais sério, dá um tom mais cômico, não, o roteiro é um trabalho dela. Eu vi essa lenda e passei, ó, o que você acha de fazer um roteiro nisso aqui? Ela fez, eu desenhei depois. Então, e você falou que quando você pegou o roteiro dela pronto, você, vamos dizer assim, você tomou um espanto porque não... Ela deu um outro andamento ali que não era o que você esperava, mas foi bacana isso? Foi muito bacana. Era o que eu estava esperando quando eu comecei, quando eu propus a ela, né? Eu queria alguma coisa ali que queria ver o tom dela, entendeu? Aí, claro, mas aí entre você querer conscientemente uma coisa, e na hora ali, por um lado ali, me traí um pouco. Falei, não, mas será? Não era bem o que eu tinha pensado e tal, tudo. Mas aí guardei, uns 3 dias depois, olhei e falei, gente, isso aqui tá uma delícia, tá maravilhoso, né? Ela deu um tom aí, moleque, pra essa lenda, assim, ficou uma coisa muito gostosa de ler. Eu talvez naquele momento ali, entendeu? Talvez eu tendesse a dar um tom um pouco mais sério, com humor, mas um pouco mais sério. E ela fez uma brincadeira deliciosa de ler, que me inspirou até no desenho também. Já te deu mais tempero pro desenho. Sim. Agora, André, você fez isso daí entre você achar encontrar a lenda, pensar numa outra pessoa para desenhar, falar com essa menina, ela escreveu o roteiro, e você desenhar foi em quanto tempo isso daí? Não lembro. Não lembro, porque o livro já está pronto, já tem um tempo, né? Ele, na verdade, ele está pronto há mais de 2 anos, né? E eu lembro que não foi nada muito longo, não. Foi o que eu falei. Quando eu li a lenda, foi uma coisa até meio impulso, meio na intuição. Eu acho que em pouco tempo eu liguei para ela, fiquei com aquilo ali pensando assim, como é que é, faço, não faço, e em pouco tempo liguei para ela. Quanto tempo ela levou para fazer, eu não lembro. Não foi nenhuma novela, não foi nada assim, mas teve ali o seu tempo, né? Não foi de um dia para o outro também, porque não tinha essa necessidade, mas ela ficou à vontade, né? Fez no tempo dela, mas eu confesso que eu já não lembro a essa altura quanto tempo. Tem um negócio, André, que só para dar uma canja, que o tempo está acabando, que a gente ia falar da questão do teu traço, e a gente estava conversando antes da questão de um roteirista que desenha, e que você já pulou esse estágio. Então, quando a gente voltar para o segundo bloco, a gente falar sobre a questão do André Diniz, ou desenhista.